Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos embarcar numa viagem pelo mundo da arte, mas com um toque especial. Em vez de nos focarmos apenas nos aspectos técnicos ou históricos, vamos explorar algumas curiosidades surpreendentes e até engraçadas de 10 obras icónicas da história da arte. Vais ver que por trás de algumas das pinturas mais famosas do mundo há histórias inusitadas, coincidências estranhas e até mesmo de improviso que podem fazer-te sorrir. Preparados? Vamos então começar. Número 1. A Última Ceia, Leonardo da Vinci. Todos nós conhecemos a Última Ceia de Leonardo da Vinci, mas há uma curiosidade intrigante que muitos desconhecem. Da Vinci, sempre inovador nas suas escolhas, decidiu que as figuras dos apóstolos seriam inspiradas em pessoas reais. No entanto, o modelo de Leonardo da Vinci usou para Judas, o traidor, foi um mendigo que ele encontrou nas ruas de Milão. Só que há um detalhe curioso em relação a este aspecto. Anos antes, esse mesmo homem havia posado para a figura de Jesus numa outra obra de arte de Leonardo. O que aconteceu com este homem passasse de salvador a traidor nas mãos de um artista, Leonardo da Vinci. Esta história é frequentemente mencionada em biografias do artista e levanta questões como Leonardo via a moralidade e o destino humano. Será que o mendigo mudou tanto ao longo dos anos que acabou por servir para a representação perfeita de Judas? Ou será que da Vinci tinha em mente um simbolismo mais profundo, escolhendo a mesma pessoa para representar tanto o bem quanto o mal? Seja como for, esta coincidência faz-nos olhar para a Última Ceia com uma nova perspectiva e até mesmo com um sorriso. Número 2. A persistência da memória Salvador Dalí. O surrealismo é conhecido por nos fazer questionar a realidade e ninguém o fez melhor que Salvador Dalí. A sua obra, A Persistência da Memória, com os famosos relógios derretidos, é um excelente exemplo disso. No entanto, o que muitos não sabem é que essa inspiração dos relógios surgiu de uma situação bastante trivial. Certa noite, enquanto Dalí jantava em casa, ele observou um pedaço de queijo camembert a derreter lentamente sob o calor. Aquilo despertou algo na mente dele criativo e pensou: que excelente ideia para colocar os relógios mais famosos da história da arte. Há quem diga que se não fosse esse jantar casual, talvez a obra mais icónica de Dalí nunca tivesse existido. Ou talvez fosse de outra forma, não é? Este simples momento mostra como as inspirações podem surgir dos lugares mais inesperados e como a linha entre o mundano e o extraordinário pode ser tão ténue na arte. A partir de um pedaço de queijo, Dalí criou uma visão que desafiava as leis da física e do tempo, imortalizando para sempre o camembert na história da arte. Número 3. O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Agora vamos falar de uma outra obra icónica, não é? Esta mesmo, Nascimento de Vênus. A pintura mostra a deusa Vênus emergindo do mar numa concha, um símbolo de beleza e perfeição. Mas aqui vai uma curiosidade. A modelo que posou para Vênus, Simonetta Vespucci, era tão bela que foi considerada a mulher mais bonita de Florença. No entanto, havia uma peculiaridade. Diz que ela já estava morta quando Botticelli pintou o quadro. Simonetta Vespucci faleceu jovem e Botticelli, apaixonado pela sua beleza, usou a sua memória como inspiração para pintar a figura de Vênus. A ideia de imortalizar alguém que já partiu confere à obra um tom etéreo e quase sobrenatural, como se Vênus não fosse apenas uma deusa, mas também uma homenagem à mulher amada por Botticelli. Há até quem diga que o artista pediu para ser enterrado aos pés dela. E, de facto, ele está sepultado ao lado do túmulo de Simonetta em Florença. Número 4. O Jardim das Delícias Terrenas, Hieronymus Bosch. Sim, uma obra complexa, não é? Se falamos de obras estranhas, esta mesma, O Jardim das Delícias Terrenas, de Hieronymus Bosch, não pode faltar. Este tríptico medieval está repleto de imagens bizarras e vão desde figuras humanas a criaturas híbridas e cenas de pura fantasia. Mas um dos detalhes mais curiosos é o tal homem como uma flor enfiada num rabiosco. Sim, é isso mesmo. No painel central essa figura aparece e a pergunta que muitos fazem é: o que é que Bosch estava a tentar dizer com isto? Há várias teorias sobre este detalhe. Alguns historiadores de arte acreditam que Bosch estava a fazer uma sátira aos prazeres terrenos, mostrando como as indulgências carnais e a luxúria podem levar ao ridículo. Outros acham que o pintor estava apenas a explorar a sua imaginação sem restrições, criando uma obra que misturava moralidade com um toque de humor. Seja como for, ou qual seja a explicação, o certo é que este detalhe bizarro é um dos que mais chama a atenção dos visitantes modernos. Além disso, se olharmos para o conjunto da obra, vemos que Bosch estava muito à frente do seu tempo. Ele criava mundos surreais, muito antes do seu realismo ter sido inventado. Sim, já falámos dali antes, mas Bosch estava alguns séculos antes. Talvez a sua imaginação fértil fosse uma forma de lidar com os horrores e os prazeres que via no mundo à sua volta, sempre com um toquezito de provocação. Vamos passar para o número 5, A Noite Estrelada, de Vincent van Gogh. Sim,
tínhamos que falar desta obra. A Noite Estrelada de Van Gogh é uma das obras mais famosas conhecidas pelas cores vibrantes e pelo movimento quase hipnótico das estrelas no céu. Mas o que muitos não sabem é que Van Gogh, ao criar essa obra, estava internado num asilo a recuperar a sua frágil saúde mental. A vista que vemos na pintura é a partir do quarto do seu hotel. No entanto, o detalhe mais fascinante é que as estrelas no céu, como as suas curvas e espirais, não são apenas um produto da imaginação. Estudos recentes mostram que Van Gogh pode ter capturado o movimento real da rotação das estrelas. O padrão ondulante e dinâmico que vemos na obra lembra o efeito da turbulência que observamos em fluidos de movimento, e embora Van Gogh provavelmente não soubesse disso de forma científica, a sua sensibilidade artística permitiu-lhe capturar algo que a ciência só viria a estudar muitos anos depois. A obra então não é apenas um reflexo do seu estado emocional, mas também uma representação fascinante de um fenómeno natural. Este detalhe faz-nos pensar até que ponto Van Gogh estava em sintonia com o mundo ao seu redor. Talvez a sua percepção do cosmos fosse tão única que ele conseguiu ver a beleza e a ordem até no caos aparente do céu noturno. Número 6. O Casal Adolfini, uma obra repleta de simbolismo e pequenos detalhes que têm encanto e têm também intrigado os críticos ao longo dos séculos. A pintura representa um casal nobre em pleno ato de matrimónio, mas o que chama mais a atenção é o espelho redondo colocado no fundo da cena. E esse pequeno espelho reflete toda a sala, e se olharmos com atenção, podemos ver duas figuras que não parecem pertencer à cena principal. Acredita-se que uma das figuras é o próprio Van Eyck, que colocou a sua assinatura na parede com a inscrição Van Eyck esteve aqui, como se fosse um testemunho do casamento. Esta é uma das primeiras vezes na história da arte em que o artista faz um autorretrato escondido na sua própria obra, quase como um cameo moderno. Isto não só mostra a sua habilidade técnica impressionante, como também o seu sentido de humor subtil. Além disso, o espelho em si é uma maravilha da técnica renascentista. Van Eyck conseguiu capturar todos os detalhes do ambiente e das pessoas refletidas numa superfície minúscula, algo que seria praticamente impensável na época. Este detalhe tornou a obra, O Casal Adolfini, uma das obras mais estudadas da história da arte, tanto como pelo seu simbolismo como pela sua execução. A Liberdade Guiando o Povo, Eugène Delacroix. A Liberdade Guiando o Povo de Eugène Delacroix é uma representação icónica da Revolução de Julho de 1830 em França, com a figura da liberdade liderando o povo em direção à vitória. Mas há uma curiosidade interessante sobre esta pintura. Delacroix, de forma subtil, decidiu incluir-se na obra. Se olharmos atentamente para o lado esquerdo da pintura, podemos ver um homem com uma cartola de ar nobre, que é na verdade o próprio Delacroix. Esta inclusão de si mesmo numa cena tão épica revela o seu envolvimento emocional com o evento e a sua própria visão da liberdade e da revolução. Delacroix não lutou fisicamente na revolução, mas através da arte. Ele tornou-se um defensor apaixonado dos movimentos sociais, e este autorretrato escondido não só é uma forma de eternizar-se no meio de uns momentos mais importantes da história francesa, mas também um testemunho da sua habilidade em se fundir com as figuras heroicas que retratava. Além disso, ao comparar este detalhe com outros autorretratos de Delacroix, podemos ver as semelhanças. Vejam só. Ele capturou a sua própria essência no meio do caos revolucionário, uma metáfora para o poder da arte. Em termos de mudança, este torna a liberdade guiando o povo ainda mais poderosa. Número 8. Guernica, Pablo Picasso. Vamos agora para a icónica Guernica de Pablo Picasso, uma das mais poderosas representações artísticas dos horrores da guerra. A obra, criada em resposta ao bombardeamento da cidade basca de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, tornou-se um símbolo da brutalidade e sofrimento humano. No entanto, há uma curiosidade interessante e até engraçada relacionada com a recepção desta obra. Durante a ocupação nazi em Paris, um oficial alemão, ao ver a fotografia de Guernica, perguntou a Picasso: "Foi você que fez isto?", referindo-se ao caos e à destruição retratadas na pintura. E Picasso, com a sua habitual ironia e coragem, respondeu: "Não. Foram vocês." Esta resposta rápida e sarcástica tornou-se lendária, simbolizando a resistência de Picasso contra os horrores da guerra e a sua recusa em ficar em silêncio perante a barbárie. Embora não exista uma entrevista gravada em que Picasso confirme este diálogo, a história foi mencionada em várias biografias do artista e é amplamente aceito pelos estudiosos da sua obra. O seu humor mordaz, mesmo mediante a opressão, reflete a força da sua personalidade e o poder que ele acreditava que a arte tinha em desafiar a injustiça. Número 9. A Ronda da Noite, Rembrandt. A Ronda da Noite de Rembrandt é uma das pinturas mais celebradas, digamos assim, do Barroco, e retrata também a milícia civil em Amsterdão. Contudo, há um facto curioso sobre o nome da obra. A Ronda da Noite foi um título atribuído posteriormente. Durante séculos pensava-se que a cena ocorria à noite devido à aparência escura da pintura. No entanto, descobriu-se mais tarde que a noite, na verdade, resulta de uma camada espessa de verniz escurecido e sujidade acumulada ao longo dos anos. Sim,
Isso mesmo. Quando a pintura foi restaurada no século XX, revelou-se que a cena na verdade ocorreu em plena luz do dia. Este detalhe altera completamente a nossa percepção da obra e antes parecia ser uma patrulha noturna, é afinal uma celebração vibrante e colorida de uma milícia em ação, repleta de movimento e vida. A composição complexa e dinâmica, típica de Rembrandt, ganha um novo brilho, mostrando que a sua mestria com a luz e sombra era muito mais subtil do que se pensava. O uso da luz natural reforça o contraste entre as figuras em destaque e o fundo da pintura, fazendo com que as expressões e os gestos das personagens se tornem ainda mais dramáticos. Número 10. O Grito de Edvard Munch. O Grito de Edvard Munch é uma das obras mais icónicas da história da arte, apresentando uma figura angustiada sobre o céu vermelho alaranjado. Embora seja conhecida pela sua intensidade emocional, há uma curiosidade interessante por trás da origem deste quadro. Munch escreveu no seu diário que a inspiração para a pintura surgiu durante um passeio ao longo do fiord ao pôr do sol. Ele descreveu que o céu ficou vermelho sangue e ouviu o grito da natureza. Contudo, o detalhe curioso é que muitos acreditam que esse céu intenso foi na verdade inspirado por um fenómeno natural causado pela erupção do vulcão Krakatoa em 1883, cujas cinzas lançadas na atmosfera provocaram céus vermelhos por todo o mundo durante anos. Este facto dá uma nova dimensão à obra, ligando a um evento geológico catastrófico. A ansiedade e o terror que Munch retrata podem ser vistos não apenas como um reflexo da sua angústia pessoal, mas também como uma reação ao mundo natural em mudança, algo que ele não podia controlar. De certa forma, o grito encapsula a sensação de impotência perante forças muito maiores do que nós, quer sejam emocionais, sociais ou mesmo naturais. Isso transforma a obra numa representação de ansiedade existencial que vai além da experiência individual. Outra curiosidade fascinante sobre o grito é que ele foi roubado não uma, mas duas vezes. Em 1994, a versão que se encontrava no Museu Nacional da Noruega foi roubada por ladrões que deixaram uma nota a dizer: "Obrigado pela fraca segurança". Felizmente foi recuperada alguns meses depois. Mais tarde, em 2004, outra versão foi roubada do Museu Munch em Oslo durante o dia por assaltantes armados. Essa versão também é recuperada, mas não sem danos. Apesar de tudo, o grito continua a ser um dos quadros mais reproduzidos e reconhecidos da história da arte, provando que a sua mensagem ressoa independentemente dos desafios que enfrenta ao longo do tempo. Espero que tenham gostado. Estas foram 10, digamos assim, curiosidades engraçadas da história da arte. Até um próximo vídeo.